Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Maravilha e hoje, segundo vídeo de conteúdo dessa semana, dá sequência ao estudo das vozes verbais. Então, olha só, nós vamos conversar hoje sobre a transformação de uma voz para outra, certo? Na terça-feira eu publiquei para vocês o vídeo sobre quais são as vozes e agora a ideia de como fazer a transformação para vocês resolverem os exercícios. Ana vende flores no calçadão. Vamos lá, análise sintática, vende. Quem é que vende? Ana é o nosso sujeito. Quem vende, vende algo, flores, objeto direto, no calçadão, só um adjunto adverbial. O que acontece, tá? Quem faz a ação de vender é a Ana, o próprio sujeito. Então nós temos de fato aqui uma voz ativa. Na voz ativa nós teremos os verbos transitivo direto, indireto, VTDI, verbo intransitivo, verbo de ligação. Mas, para transformar em voz passiva, nós só vamos conseguir se na voz ativa tiver um VTD ou um VTDI. Por quê, professora? Porque é preciso de um objeto direto. Qual é a lógica? Olha só, vocês vão fazer um simples X, como nas questões de múltipla escolha. Qual é a primeira característica para formar a voz passiva analítica? Sujeito da voz ativa vai virar o agente da passiva. E aí, olha só, objeto direto da ativa vira o sujeito paciente. Sujeito da passiva. Por quê? Vamos lá. Flores são vendidas por Ana no calçadão. Quem é que são vendidas? Flores, sujeito. Ó, são vendidas. Não é as flores, o sujeito, que faz a ação de vender. Tá? Ela sofre ação. São vendidas por alguém. Aí alguém faz ação, agente da passiva. Tá? Por que a voz passiva analítica, professora? Característica, verbo vai ser transformado em uma locução verbal. Então vocês terão como verbo principal que indica a ação que estava na voz ativa, vai ficar em uma forma nominal, geralmente particípio, e é preciso acrescentar um dos verbos auxiliares. E vem o quarto detalhe agora. Verbo auxiliar precisa ser conjugado no mesmo tempo verbal que estava lá na voz ativa. Então nós temos aqui presente, vai manter presente aqui. Se fosse pretérito perfeito aqui, ok? Então voz passiva com locução verbal, voz passiva analítica. E aí outra observação importante na hora de fazer o exercício. Às vezes no concurso o exercício é bem simples. Dada a frase X, assinale a alternativa com a forma verbal na passiva. Tá? Nem faz a frase inteira, só a forma verbal. E aí qual é o cuidado? 1, o tempo. 2, né? A troca do sujeito trocou a pessoa, o número. Tá? Foi para o plural, estava no singular, virou plural porque o sujeito mudou. Tá? Então pode ser que tenha é vendida nas alternativas, você olha o presente e acaba marcando. Mas cuida que é um novo sujeito. E por último, um verbo na ativa, 2 na passiva, dois verbos na ativa, 3 na passiva. Você sempre vai acrescentar o verbo auxiliar, ok? E aí, para fechar, nós ainda temos a voz passiva sintética, que o nome já diz síntese. É uma frase menor. Qual é a ideia? Nós vamos manter a forma verbal e o sujeito paciente. Agente da passiva é um elemento que quase não aparece na voz passiva sintética, tá? E aí, mantém o adjunto adverbial sem nenhum problema. Qual é a característica então? Tá? Vai ser o verbo da ação ou a locução da ação mais o ser, que é o pronome passivador. Por que ele é o pronome passivador? Justamente porque estará com o VTD mais C ou VTDI. Vendem-se flores. Quem é que são vendidas? Flores. Sujeito paciente sofre ação. E aí o cuidado essencial. Tá? Verbo sempre concorda com o seu sujeito. Então, se fosse flor, seria vende-se flor. Vejam que é o mesmo tempo da voz ativa, mantém sempre o presente. Então, voz passiva sintética. Característica, verbo mais o ser, verbo sempre concordando com o sujeito. Certo? Bom estudo para vocês, ótima semana e bons exercícios!